Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um devocional e hoje nós vamos falar do capítulo 9 de Mateus 9 e o versículo 1 já vem dizendo: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Versículo 2: Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha um bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Olha o ressalto, vendo a fé que eles tinham. A fé do homem, a fé do paralítico, a fé das pessoas que creem no Senhor, que a cura poderia acontecer. Aí, diante disso, o versículo 3 vem dizendo, né, o que os mestres da lei disseram: Este homem está blasfemando. Aí Jesus vem falando no versículo 4, conhecendo Jesus, seus pensamentos dizem: Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Ou seja, né, como você pode ignorar alguém, como você pode julgar alguém sem saber a história daquela pessoa, condenar aquela pessoa, porque os que precisam do Senhor são aqueles que estão mais machucados. Aí os mestres da lei, por se considerarem super corretos, eles acreditavam que tinham direito de julgar as pessoas, dizendo que elas estavam blasfemando. Tamanha a hipocrisia, porque a justiça e o julgamento não cabe ao ser humano. Você se conecta naquela conexão de julgamento, assim como diz a física quântica, assim como diz a Bíblia. Não cabe a nós fazer isso. E versículo 4, né, vem dizendo, versículo 5, aliás, que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Versículo 6, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tenha na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, a autoridade que Deus nos concede para transformar a nossa vida, quanto mais a gente ter fé, porque a gente não está aqui para ser punido, a gente está aqui para viver o extraordinário. Como vocês vão ver conforme eu for lendo aqui, Jesus, ele perdoou os nossos pecados, ele morreu na cruz, como eu sempre vou repetir, para que nós vivemos o extraordinário aqui na terra. E assim o paralítico se levantou e foi. Aí, versículo 8 vem dizendo: Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, que é o que eu estava falando para vocês. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu esses dons, mas tudo é o quê? Instrumentos que nós somos utilizados por Deus. Então, pensa, tamanha autoridade que Deus nos deu. Quando a gente deixa Deus guiar nossas vidas, milagres acontecem. Onde a mão de Deus toca, milagres acontecem. Então, versículo 9 vem dizendo: Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ou seja, coletava impostos, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou na hora e o seguiu. Pensa, gente, a energia, o amor, o magnetismo que Jesus tinha. Simplesmente larga tudo e siga-me. Aí, versículo 10 vem dizendo: Estamos, Jesus, em casa. Foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Versículo 11 vem dizendo: Vendo isso, os fariseus, que eram os falsos profetas, perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Aí olha o que Jesus responde. Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, são as pessoas que estão lá perdidas, que se perderam da sua essência, que precisam do Senhor, que precisam de amor, que precisam encontrar a sua essência novamente e não ser condenada. Porque para Deus não existe filhos separados, todos nós somos filhos, todos nós passamos por dificuldades que geram comportamentos em nós. E quando a gente traz a consciência que Deus entra e restaura, poxa,
Vale muito mais para Deus restaurar uma alma do que você julgá-la. Isso não cabe, isso não existe, entende? Então, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes sejam em qualquer área da vida. Porque quando Jesus entra, ele transforma, ele não está aqui para te crucificar, para te julgar, ele veio para te curar, para te restaurar. Por isso, mais uma vez, ele morreu naquela cruz. Versículo 13 vem dizendo: vão aprender isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Entende? Olha quem eram os discípulos de Jesus. Deus veio restaurar, Deus veio curar, Deus veio espalhar o amor, Deus veio lembrar você de quem você é. Não para te punir, mas para te colocar em lugares que você jamais imaginou que iria ser colocado, porque você é merecedor, porque você é filho. Não importa o que você fez na sua vida, o que importa é você buscar a mudança e se permitir ser restaurado por Deus. Versículo 14 vem dizendo: então os discípulos de João vieram, perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Aí Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Porque os falsos profetas, eles faziam questão de mostrar que estava jejuando, de mostrar que eram bons, de mostrar tudo, enquanto Jesus estava ali. E Jesus falou mesmo que não quer sacrifício, ele quer o quê? A transformação, o perdão, a ressignificação, a transmutação, para que a gente viva o extraordinário, certo? Então, assim, Jesus vem dizendo, estou lendo a palavra aqui para vocês, eu não estou tirando da minha cabeça, estou tirando da palavra, Bíblia NVI, que é a nova versão internacional atualizada. Então, prestem bem atenção, tenham discernimento do que vocês estão ouvindo, busquem. Aí, versículo 16 vem dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Versículo 17: nem se põe vinho e vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se novo vinho em vasilhos de couras novas e ainda ambos se conservarão. Ou seja, Deus entra, restaura, te transforma, te faz um vaso novo, para que o novo possa entrar na sua vida, para que as coisas, os pecados, as tristezas, as angústias fiquem para trás e o novo possa surgir na sua vida. Aí, versículo 18 vem dizendo: falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele também os seus discípulos. Versículo 20 vem dizendo: nisso uma mulher que havia 12 anos, sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu então somente tocar o seu manto, serei curada, né? Ela tinha hemorragia há vários anos, já tinha gastado tudo que tinha e não era curada. Olha o tamanho da fé dela perante ao Senhor. E Jesus sentiu o toque dela, sentiu que saiu graciosidade dele, amor dele. Versículo 22 vem dizendo: voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. Ou seja, a sua fé, o que você crê na sua vida, as tuas crenças, o que você acredita como verdade absoluta. Então, se você acredita que a tua vida é uma merda, então sinto muito, isso que vai acontecer. Se você acredita que a sua vida é extraordinária, que o universo está equilibrado, está conspirando ao seu favor, é isso que vai acontecer. Quanto mais você afirmar palavras positivas, limpar o seu passado, cocriar o seu futuro, mais a sua fé vai te curar. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Então, o versículo 23 vem dizendo: quando ele chegou à casa da dirigente na sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, ele disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Gente, pensa.
Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Olha só o tamanho do poder de Deus. Aí o que aconteceu? A notícia se espalhou por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus não queria que espalhasse. Olha o tanto que já estava espalhando sobre os milagres e tudo que ele estava fazendo. Versículo 28 vem dizendo: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Porque só quando você crê, os milagres acontecem. E ele, tocando nos olhos, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha só como a Bíblia toda ressalta a fé que vocês têm. E a física quântica diz a mesma coisa. Você tem que pensar, agir e sentir como se já fosse real. O que é isso? É fé. É fé que o que você quer já é seu, independente das circunstâncias, independente do que você esteja vivendo. Isto é fé. E o que aconteceu? Versículo 30. A visão deles foi restaurada. Então, Jesus vem e fala, né? Cuidem para que ninguém saiba disso. Só que aí, o que aconteceu? Eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E no versículo 33, vem dizendo que quando o demônio foi expulso... Quando o demônio foi expulso... O mudo começou a falar, né? Quando o demônio saiu dali, o mudo teve voz. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus, os falsos profetas, sempre tinham um argumento, né? É o príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Olha que argumento mais sem nexo. Aí, versículo 35 vem dizendo: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, quando a gente está perdido, a gente não sabe quem a gente é na nossa verdadeira identidade, a gente fica perdido. Então, quando a gente encontra Deus, aí sim, a gente assume o nosso lugar no trono, a gente assume a nossa verdadeira identidade. Porque o medo, ele é o contrário da fé, a insegurança é o contrário da confiança. E o que Deus é? Deus é a confiança, Deus é amor, Deus é a esperança, Deus é prosperidade, Deus é alegria, Deus é amor. Tudo ao contrário disso é o ego, é as falsas mentiras que te foram contadas lá na infância, porque cada um vai dar o melhor que tem com a consciência que tem. Então disse aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38 vem finalizando: pois peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, ou seja, trabalhadores da luz, que transbordam conhecimento, que compartilham conhecimento. Seja você compartilhando com a palavra, seja você encaminhando esse vídeo para alguém, seja você mandando uma mensagem de paz, seja você dando um bom dia, seja você transbordando amor. Porque, gente, quando você transborda, retorna para você. Agora, quando você não faz nada, por que o universo vai te entregar? Se você só quer receber, receber, receber. Você tem que buscar, você tem que evoluir, você tem que entregar, você tem que transbordar. E aí as coisas voltam para você. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar esse devocional de hoje. Pai, obrigada por mais um dia, Pai. Que o Senhor inunde os nossos corações para que possamos agir perante aquilo que o Senhor quer para nós, que os nossos ouvidos, que a nossa boca, que os nossos olhos, que os nossos comportamentos estejam congruentes e direcionados ao que o Senhor quer para nós, que a nossa fé aumente a cada dia mais, ó Pai, que a nossa fé transborde, que seja lançado para fora e cancelado todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, todo sentimento de suicídio, todo sentimento de perder a esperança, porque quando as pessoas conhecem a Ti, ó Pai,
Tudo isso é lançado para fora, porque o Senhor preenche todas as lacunas, que essas pessoas possam sentir a confiança, o amor que transborda no coração, o amor do Senhor que é enorme por cada um dos filhos seus. Não existe um amor diferente por filhos, o seu amor é igual por todos os filhos. Então, quanto mais os seus filhos buscarem mais presente, mais próximos do Senhor, mais em comunhão com Deus, mais a tua voz eles irão escutar, que eles possam entregar, ó Pai, a vida deles em tuas mãos e em cada decisão importante colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar o Senhor em primeiro lugar para que o Senhor direcione, para que o Senhor guie, porque nós sabemos que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, milagres acontecem nas nossas vidas, em todas as áreas, porque o Senhor já pagou o preço por nós. E nós estamos aqui para honrar o Senhor, para que o Senhor tenha orgulho de nós, não os homens, mas para que o Senhor tenha orgulho das nossas atitudes, para que possamos ser pessoas íntegras, honestas, quando ninguém estiver vendo, porque nós vemos, porque o Senhor vê, que nós possamos ser pessoas de caráter, de bondade, de prosperidade, de integridade a todo momento, mesmo quando ninguém está vendo, com disciplina, com amor, com fé no coração, porque o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece as necessidades de cada um, que as respostas que essas pessoas procuram sejam atendidas, porque aqui quem fala é o nome do Senhor Jesus, nós só somos instrumentos para transbordar a cura, para transbordar o amor, que possamos ser cada dia instrumentos do Senhor, ó Pai, em cada local que nós pisarmos, seja dentro da nossa casa, seja no trabalho, seja na nossa família, seja em qualquer lugar que possamos espalhar a tua luz, o teu amor, sempre impondo limites, respeito, mas com fé e esperança na humanidade. Em nome do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.